Amém. Bom dia, shalom, glória a Deus, Bom dia, shalom, shalom. Deus nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus, amém? glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos começar então a sobreposição, né? Vamos continuar, na verdade, nesse assunto e vamos começar hoje a respeito de idolatria, que é uma outra porta por onde a sobreposição nos pega. Nós encerramos ali a parte da sexualidade semana passada e vamos aí continuar mais um tempinho nesse tema, nesse assunto da sobreposição de personalidade, que é algo que acontece praticamente ou com todo mundo mesmo. Porque de alguma forma nós vamos nas marcas da vida, naquilo que nós vamos passando, aquilo que vai acontecendo, vamos ficando aí sobrepostos. E nós vamos aprender um pouquinho então a respeito dessa parte da sobreposição dentro do contexto da idolatria. Como que isso entra, o que isso acontece. Então, se você pegar o Salmo 115, você vai ver que ali está falando que torne-se semelhante a ele todo aquele que o adora. Então, tudo que é adorado, você vai se tornar semelhante. Por isso, a importância de nós adorarmos ao Senhor. Bom dia, pastora. Bom dia, shalom. Bom dia, shalom, Então, shalom. nesse aspecto, nós entendemos que a idolatria, ela começa a trazer a sobreposição a partir daí. Você vai adorando a algo ou a alguém e você vai se tornando semelhante àquele algo ou àquele alguém. Então, você percebe que durante a tua vida, as coisas começaram então a ficar, você se vê naquele ambiente que você falando, agora eu tô falando igual, eu tô pensando igual, eu tô agindo igual. Então, provavelmente você não era assim, você adquiriu aquele comportamento, adquiriu aquela personalidade, adquiriu aquele tipo de conduta através da idolatria. Então, o que é uma idolatria? Você se entrega totalmente a uma pessoa ou a um Deus porque você crê que aquilo vai te guardar, vai te representar, vai te sustentar, vai respaldar a tua vida. O que você precisar, ali tem uma resposta. Sim, Então as pessoas idolatram o sexo, idolatram o dinheiro, idolatram as drogas, idolatram um trabalho, idolatram pastores, igrejas, deuses, marido, esposa, filhos. Então aquilo vai começar a ter que dar resposta para você. Só que sim, quando nós entramos nisso, nós entramos num lugar onde essas coisas não nos podem dar resposta. Ou a resposta que essas coisas ou essas pessoas nos dão, elas são limitadas. sim, E aí só que nós queremos, na verdade, muitas vezes receber assim, não, mas eu quero só a parte boa do negócio. Mas não existe isso. sim, Porque você está idolatrando, você está se tornando semelhante àquilo que você adora, aquilo que você presta culto. Adoração, você está prestando um culto. Então você está ali diante da regência total do teu marido. Teu marido virou o teu Deus, virou aquilo que você serve, aquilo que você respira, aquilo que você adora, aquilo que você deveria fazer com um Senhor teu Deus, você faz com o teu marido. Então ele virou realmente o teu Deus e agora, dentro desse ambiente, o que está acontecendo? Você está sobreposta pelo teu marido por causa da idolatria. Então, mais para frente eu vou falar um pouquinho da minha vida, da sobreposição, uma delas, né, a respeito da vida do meu pai, da minha esposa, e coisas que foram acontecendo no decorrer da nossa vida, ao entregarmos as nossas vidas a pessoas. A idolatria nada mais é porque a gente fala assim: a pessoa entregou a vida dela para Jesus. Então, beleza. Entregou a vida dela para Jesus, ela começa então a servir ao Senhor de todo o seu de toda a sua vida, e você então começa a ter respostas e regência. Você vai se tornando semelhante a Jesus. Aí, beleza. É o único ambiente que nós podemos entrar sem restrição. Agora, quando nós nos entregamos a um ministério, a um pastoreio, a um marido, a uma esposa, sem restrição, a um trabalho, eu idolatrei muito tempo o meu trabalho e sim, eu me tornei semelhante àquilo. Então, eu era um escravo, sim, eu era explorado, eu era. Então, nós vamos falar também mais para frente de coisas, de portas que vão se abrindo desfavoravelmente dentro daquele ambiente. sim, E você se mata para servir esse ídolo, você se arrebenta toda para fazer a vontade disso, você nunca consegue suprir, porque tem sempre ali uma coisa que está faltando, e você começa então a ficar debaixo dessas regências. sim. Então, quantos comportamentos da minha esposa, da minha vida, justamente por isso, porque nós queríamos agradar, 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 e a gente não consegue.
Aí você começa a se frustrar, começa a perceber que aquela atmosfera vai tomando conta da tua vida e você está já entregue àquilo. Sim. E a consequência dessa idolatria, de se tornar semelhante, é você vai fazer o quê? O que fala depois disso lá, nos Salmos lá? Vai falar o quê? 115. Você vai ter boca e não fala, vai ter olho e não vê, vai ter ouvido e não ouve, vai ter mão e não apalpa, vai ter pé e não anda. Então você vai sendo mutilado. A idolatria vai mutilando a tua vida. Ela vai te, ela vai te trazendo um comportamento. Então, hoje você fala assim: ah, é engraçado porque na minha vida eu enxergava tal coisa, mas hoje eu não enxergo mais nada. Por quê? Porque você se tornou semelhante ao teu ídolo. Você tem olho agora, mas você não vê, porque é exatamente você está liberada para ver aquilo que você idolatrava via. Então, se a visão daquele que você idolatrava, nas áreas que é limitada, você se tornou semelhante a ele. Então, você fala assim: quando eu tinha uma fé, eu tinha uma entrega tão irrestrita a Deus e uma fé que se eu fizesse tal coisa, isso acontecia, mas foi passando um tempo, isso mudou. Eu já não vejo mais as coisas assim. Eu já não ouço mais a Deus assim. Pode rastrear que alguma coisa que você idolatrou fez com que você fizesse. Pode ser. Pode ter entrado pelo campo que nós já tratamos, pode ter entrado por outra área, mas pode ter entrado pela idolatria. Porque são marcas que o Senhor vai listando ali, ó. Você vai ter olho. Não estou falando que você vai ficar sem o olho, mas você não vai ver nada. Sim. Então a gente olha, parece que está normal, mas você está mutilado. Você está sem visão, você está sem audição, você está sem tato, você não anda mais. A idolatria vai fazendo você se tornar igual àquela pessoa. Então a pessoa não manda, a pessoa está amarrada, a pessoa está presa, você também está no mesmo ambiente. Então, nós vamos entender sobre isso, estudar sobre isso, discorrer sobre esse assunto. Então, vai ser realmente um tempo aí que nós vamos descobrir os desdobramentos, aonde nós entramos, nos arrependermos disso, fazer renúncia lá no final, em nome de Jesus. Isso não pode faltar. Pastora Fátima na área. E nós vamos fazer tudo que tem que fazer aí para que nós saiamos desses ambientes e sejamos curados em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu só quero fazer uma partezinha aqui, fora do tema. Ontem eu falei a respeito um pouquinho de uma consequência de um ato que eu tive na igreja a respeito da aquisição de algumas coisas. E eu creio que esse ensino vai servir para você que está aqui, ou você que vai assistir depois, para você entender porque o que acontece. Dentro da parte financeira, às vezes nós estamos com a nossa vida redonda. Estamos assim, está indo tudo bem, nós somos dizimistas, ofertantes, estamos encaixados, mas ainda assim alguma coisa está esquisita. E eu quero que você leve a tua vida para você fazer uma checagem, para você que está encaixado, para você que já tá, não está dizimando, não está ofertando, aí você vai acertar a tua vida, conversa com o seu pastor, vê como que você tem que fazer aí para você recomeçar nessa área. Mas eu estou falando hoje com um público que está encaixado. Você está ofertando, está primiciando, está dizimando, participa das coisas que você tem aprendido. O dinheiro não tem pego você no sentido assim, ah, eu não vou fazer. Então você não está naquela lista que nós falamos ontem lá, que Jesus enquadra aqueles homens que eles falam, que eles estão falando sábado e fala que serve a Deus e vai e faz aquele barulheira toda. Aí Jesus pega e fala uma coisa simples para eles, fala assim: quando um animal ou um filho de vocês cai num buraco em dia de sábado, vocês tiram ou deixam lá? E eles saem sem resposta, porque eles teriam que responder que eles iriam tirar. Então, onde Jesus foi mexer? Jesus foi falar assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês são tão bons, vocês guardam tão o sábado, vocês obedecem tanto, vocês servem a Deus de todo o coração. Agora, deixa eu desmascarar vocês. Quando cair num buraco, algo que vai mexer com o teu sentimento, aquele que você ama, o teu filho, ou quando vai mexer na tua finança, no teu bolso, o teu animal, você deixa lá ou aí Deus fica menor para você? O teu animal, que é o teu dinheiro, ou o teu filho, que é aquilo que você ama, é mais do que Deus. Aí eles saem sem resposta. Então, se você está preso nisso, você serve a Deus, você vai lá, mas quando chega no bolso, você fala, aqui não vai dar, então aí você vai ter que fazer um outro tipo de tratamento. Mas se você está livre para isso e ainda assim alguma coisa está travada, eu creio que está faltando para você educação financeira e vigilância no que gastar. Por quê? Porque nós passamos por uma situação mês passado, que até nós fizemos um apelo para as pessoas estarem ofertando, ajudando, que estava um mês mais apertado, e graças a Deus.
as pessoas ajudaram mesmo e deu tudo certo. Mas por que nós passamos por isso? Depois eu fiquei pensando, porque assim, desde quando o altar se tornou responsável por nós nunca mais tivemos problema financeiro. Nós nunca mais tivemos nenhuma conta atrasada e, ao contrário, a gente sempre tem pago conta adiantada. As contas chegam, não interessa o dia que vai vencer, a gente já paga a conta. Então, chega as coisas, a gente já vai pagando. E só que o mês passado não estava assim. E alguma coisa, então, estava errado. O que que nós fizemos que estava errado? E, na verdade, não foi o que nós fizemos, foi o que eu fiz. Porque nós adquirimos, eu adquiri para a igreja uma mesa de ping-pong, uma mesa de sinuca, para a gente fazer um trabalho com os jovens que estavam chegando. Aí veio o líder desses jovens lá, que é evangelista na igreja, e vieram os jovens, não, porque compra a mesa, que nós vamos vir de sábado, e de domingo, e de sexta, e vamos fazer, e vamos estar no culto, vamos estar junto. E aquilo entrou na minha mente com uma força, eu falei, cara, vamos fazer isso aí. Fui lá, comprei no cartão a mesa, 6 parcelas de R$ 500, que graças a Deus vai pagar a última agora, e comprei a mesa de ping-pong, que acho que foi R$ 800, acho que em 2, 3 vezes. Só que agora, no final, mês passado, esses R$ 3.000 mais ou menos que nós tiramos da nossa vida, ele foi fazer falta. 3.800. Né? Porque não pagou a 500 ainda, né? Ah, tá. Então, esses R$ 3.000 que já saiu da nossa vida, ele começou a fazer uma carinha meia feia para mim. E o que que eu percebi? O que que Deus me ensinou nisso? Eu gastei o meu dinheiro e gastei o dinheiro do ministério naquilo que não era pão. Então, quando Jesus fala assim, não vai gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão, não é só uma comida, mas é não gastar o dinheiro naquilo que não é pão, não gastar o dinheiro naquilo que Deus não está te autorizando. Então, eu creio que a tua vida ela pode estar com um probleminha financeiro, que você nem tem esse problema, é só uma educação financeira. É só você chegar diante do Senhor e falar, Senhor, me ensina a gastar naquilo que é pão. E ele vai te dar algumas orientações, ele vai te dar alguns cortes de gastos. Ele vai te mostrar onde você está investindo, gastando, fazendo, que está trazendo uma escassez onde você já está autorizado a ter abundância. Porque, na verdade, nós estamos numa atmosfera que nós nunca vivemos na nossa vida. De Sim. uma abundância, nós estamos tranquilos, irmão. Graças a Deus. Nós estamos supridos. Se você vier na nossa casa, nós estamos com nossos armários cheios, nós estamos com o nosso. Se você ligar meu carro lá agora, a chave, o tanque do carro está cheio, está tudo bem. Só que por que deu problema? Porque eu gastei naquilo que não era pão. Aí me trouxe um ambiente de escassez. Me trouxe um ambiente que eu não precisava ter passado. Porque eu tô com uns negócios aqui. Ah, mas o pastor tá usando a mesa de ping-pong, tá tendo uma benção para você, para sua esposa. Sim, tá sendo uma benção. Graças a Deus nós estamos jogando, tá sendo bom para o nosso corpo. Mas isso não quer dizer que tá certo. Isso não quer dizer que era o momento. Isso não quer dizer que, mas eu comprei porque agasalho, ia chegar o frio, mas você deu uma olhadinha se realmente, para esse ano, você precisava comprar tanto agasalho para você, para o seu marido, para os seus filhos. O agasalho que estava lá do ano passado, que nem frio direito fez, pelo menos na nossa região. Esses dias agora que foi um pouquinho mais de frio, será que você precisava desses agasalhos? Será que você precisava ter trocado esse carro? Será que você precisava ter ido toda semana comer fora? Será que você precisava? Será que você precisava? Será que você precisava? Então pode ter uma lista aí que Deus vai trazer, não sou eu. Não é você que vai inventar. Não, agora deixa eu pensar. Não, fala Espírito Santo. Porque de repente você está livre, autorizado para comer toda semana fora. E você vai cortar isso e vai entrar num sofrimento que você não precisa. Então não invente moda. Não fique procurando o negócio. Mas fale, Espírito Santo, aonde eu estou gastando que não é pão e está me fazendo falta? Então, se você está com a tua vida redonda, está dizimando, ofertando, fazendo as coisas, está pagando tudo certo, está tudo em ordem, está tudo. Tá tranquilo. Então, você desconsidera isso. Mas se você está encaixado e está perguntando, Senhor, o que está faltando para mim? Porque eu dizimo, eu oferto, eu vou na tua casa, eu faço, acontece, você está sempre apertado, sempre esquisito, sempre tem uma falta aqui, uma falta lá. Provavelmente você está gastando o teu dinheiro naquilo que não é pão. Então, essa orientação, você tem que prestar atenção que você vai ter o dinheiro. Porque se ele está falando assim, ó, você está gastando no que não é pão, não é porque você não tem para comprar o pão. Você tem, mas você está comprando algo que não é pão. Você está comprando algo que Deus não está autorizando você a comprar. Então, o recurso está entrando, o dinheiro está vindo, o seu dízimo, a tua oferta, a tua vida está funcionando, tá? Deus está provendo, está te prosperando, está tudo bem.
E aí você está orando para aumentar a tua renda, vai piorar a tua situação. Quando a gente está mal educado na vida financeira, quando a gente tem hábitos de gastar naquilo que não é pão, quanto mais a gente ganha, mais a gente fica endividado. Então, talvez você possa mudar o rumo da tua oração. Pare de orar para ganhar mais, mas ore para aprender a gastar o que você ganha, porque isso pode te libertar financeiramente. Isso pode te levar num ambiente que daqui a pouco você vai ter um trabalho que você ganhe mais, e aí você vai avançar muito mais. Agora, se você orar para você ganhar mais, e essa resposta vier, você arrumar um emprego, mas você for mal educado financeiramente, você estiver gastando naquilo que não é pão, você for uma pessoa empolgada com as coisas, porque tem muita coisa para nos atrair. Tem muita coisa para nos encantar. Sim, Hoje está tudo muito fácil. Você tinha que pegar um carro, ir para o centro da cidade, pegar uma loja, pegar um ônibus. Agora você pega o celular, tudo que você quiser comprar está na tua mão. sim, 3 minutos. Você escolhe, você faz o pagamento e dali 2, 3 dias está na porta da tua casa. sim, Então hoje está fácil. São muitas tentações. São muitas coisas que a gente pode passar. A parte dele é doméstica, às vezes você olha e fala assim: ah, esse fogão, essa geladeira. Deixa eu dar uma olhadinha lá na loja. Aí você vai lá, mas precisava, de verdade? Ou é uma carência no teu coração que tem que ser sarada por Deus para você parar de buscar uma afirmação ou uma cura onde você não está sendo curado? Quantos móveis você já trocou? E o buraquinho está aí dentro do mesmo jeito. sim, Quantas roupas você já comprou? Quantos presentes você já deu? Quantas vezes você já virou a tua casa de um monte de jeito? Quantas cortinas você pôs de outra cor? E o negocinho está lá do mesmo jeito. Então não é isso, irmão. Já deu para ver que não é aí o negócio. sim, Então é educação financeira. Parar de gastar naquilo que não é pão. sim. Amém? Então eu já orei, o senhor já me perdoou, os negócios estão aqui, o mês que vem acaba de pagar, tá tudo bem. Só que eu não precisava ter passado por isso. Então o que o senhor quer falar assim, para minha vida e para a tua vida, viu? Vive tranquilo. Vive de acordo e compatível com aquilo que você tem plantado, porque você está sendo roubado. Não é que eu não estou dando, mas estão levando embora, porque você não está atento. Você planta, a colheita vem e você acaba comendo essa semente. O que nós fizemos, o que eu fiz aqui, na verdade, foi comer a semente. E Sim. semente é para ser plantada. Ontem eu estava falando isso no culto. A gente pega a semente, às vezes você recebe lá R$ 400 de dízimo. Você recebeu lá o seu salário, R$ 4.000. Quando você olha para R$ 400, você fala assim, nossa, quatrocentão. 2 semanas de pizza. Água, luz e internet. Você começa a fazer conta. O que aqueles R$ 400 vão fazer na tua vida? Só que aquele dinheiro não é seu. Você está fazendo conta para gastar um dinheiro que não te pertence. E para piorar a tua situação, e a minha situação, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo conta e comendo semente. Semente tem que ser plantada. Aí depois vai dar problema. Que é exatamente o que está acontecendo muitas vezes. Naquele mês pagou a água, a luz, o negócio, com a semente, e o mês que vem está de novo a água, a luz, o negócio em falta. Agora não tem a semente, porque já foi, não colheu o outro negócio, está devendo, está em aberto com o dízimo, virou uma bagunça a vida financeira. Em 2, 3 meses a vida financeira vira de ponta cabeça, mas estava tudo certinho. O que aconteceu? Gastou no que não era pão. Comeu a semente. Então acerte isso daí. Para de fazer o que tinha que fazer da forma certa. Porque eu era dizimista, sou dizimista, ofertante, tá tudo certo. Mas naquele momento ali, eu lancei mão de um dinheiro que não era para eu lançar. Então eu gastei no que não era pão. Acaba sendo algo que era para estar quietinho lá. Ele não era nem uma semente, na verdade, mas ele já era uma colheita que eu tinha que ter aplicado em outro lugar. Esse dinheiro da mesa de sinuca e de ping-pong. Ele já era uma colheita que eu já estava tendo, não era nem uma semente essa. Porque eu já estava na minha mão para eu poder pagar, fazer a vida. Facilitar, né, em outro Aí lugar. eu apliquei em uma coisa errada. Aí fez falta em outro lugar. Amém? Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos eduque financeiramente para parar de sofrer à toa. Vamos embora. Então, agora a pastora Fátima está com uma lista enorme aqui. Até umas 11h30 nós acabamos. Fique à vontade. Então, amados, isso também é idolatria, amém? Porque se tem um buraquinho aí no coração, é porque às vezes nós podemos buscar ouvir uma voz que não é a voz de Deus, né? Então,
nós precisamos pedir para o Senhor. Estamos nessa temporada agora, a partir de hoje, hoje é o primeiro dia, que vamos falar a respeito da iniquidade de outros dentro de nós através da idolatria, não é? Isso podem ser ídolos que pegamos geracionalmente dos nossos antepassados, não é? Somos os deuses aí que na verdade não são Deus, e os deuses que nós vamos fabricar no nosso cotidiano, como o pastor Alexandre já falou, pai, mãe, filho, não é? Ministério, esposo, são pessoas que tomam o lugar da voz de Deus. Então, eu quis trazer aqui hoje, amados, a respeito de quem é que forma a cultura dentro do ser humano. Às vezes, nós temos um pouco de ingenuidade como igreja para observarmos as coisas do mundo e acharmos que aquilo que é a cultura do mundo tem algo para que nós possamos desfrutar dela de maneira espiritual. Amém? Shalom, shalom, irmã Cristina. Deus abençoe. Então, Deus ele vai nos ensinar que só existem dois formadores de cultura. Ou a cultura é formada por Deus, ou ela é formada por Satanás. O homem não forma cultura, amém? Quando o homem estava no Éden, ele tinha uma cultura, a cultura vinda da parte do seu pai que o criou. Lucas, capítulo 4, vai falar a respeito Adão, filho de Deus, dentro daquela categoria que Deus estabeleceu para Adão ali. Nós pegarmos a formação do que Deus falou para Adão, que é a respeito de cultivar e guardar o jardim, não é? Em Gênesis 2, nós vamos ver que essas duas palavras, elas vão nos orientar, que aquilo que Adão fazia para cultivar o jardim e ter ali a sua cultura celestial, a palavra que é usada é exatamente essa, cultivo da terra, produz uma cultura, porque você vai observar quem está te ensinando. Então, na apostila, você vai ler e está ali no hebraico o que quer dizer essa palavra. Ali, Adão estava fazendo um serviço sacerdotal para Deus. E o sacerdote tem que se estabelecer dentro daquilo que Deus o orienta a fazer. Então, se a gente pegar a fundação de cidades, normalmente as cidades elas são construídas em torno do quê? De um ídolo que chegou ali, naquele lugar, junto com as pessoas. Então, toda a cultura da cidade vai estar envolvida com esse ídolo. Uma característica, uma maneira de governo e várias outras coisas que nós vamos ver que vai estabelecer ali. Então, é importante que nós saibamos que lá, quando Deus criou o homem, ele criou o homem debaixo da cultura celestial. Só que alguém interveio, veio ali e ofereceu para o homem uma nova maneira de pensar. Deus falou para o homem, olha, não se alimente dessa árvore, que essa árvore traz morte. Satanás chegou e falou, pode se alimentar dessa árvore que você vai viver. Então, havia uma cultura, um princípio ali estabelecido por Deus, e esse princípio estabelecido por Deus, ele ia ter uma porção de consequências, que é justamente o quê? Uma cultura que vai se formando a partir daquele pensamento. Então, o homem, ele teria que trazer um discipulado para a sua esposa, se eles tivessem filhos, um discipulado para os seus filhos, em relação àquela árvore da vida, em relação àquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a árvore da morte. Agora, quando Satanás ele se apresenta e traz para Eva a proposta da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da desobediência, ele traz uma cultura também. E a cultura que ele trouxe para o homem é a cultura do adore-se, é a cultura da egolatria, é a cultura do hedonismo. E nós vamos falar um pouco dessas coisas, para que quando nós formos renunciar aos ídolos, nós vamos ver que nós temos ali uma cultura ao redor do ídolo. Então, às vezes a pessoa pode falar assim para mim, ah, pastora, mas é só o ídolo, vamos desligar dele e acabou. Não. Toda manifestação de idolatria tem uma cultura por trás. Então, nós precisamos tirar o ídolo e a idolatria. Nós precisamos tirar o ídolo e o conjunto de doutrinas que essa idolatria, no teu coração, no meu coração, formou. Vamos pegar o caso aqui do meu esposo, na minha vida. Ele era um ídolo e eu tenho já testificado aqui para vocês como é difícil a minha alma entrar em ambientes de liberdade. Então, ainda hoje, eu tenho algumas manifestações que são muito ruins para que eu venha romper. Vamos pegar a manifestação da minha voz. Eu gosto de cantar.
E aqui na nossa igreja só tem a minha vida cantando. E eu canto por cima dos hinos. E o que acontece? Ainda me bate, e eu tenho que estar sempre rompendo, porque ainda me bate aquele ranço daquilo que meu esposo falou da minha voz. Faz quantos anos? Uns 30 anos que você chegou lá e o Senhor falou com você? Quanto tempo faz? Então, Faz uns 30 anos, mais ou menos. E ele estava lavando o carro, eu estava na igreja na qual o irmão tinha me colocado lá para cuidar do Ministério de Louvor, e ele estava cantando. E o Senhor veio e falou para ele, e ele pegou e falou assim para o Senhor: Ai, Senhor, que voz feia que a minha esposa tem, ai, como canta isso? Aí o Senhor veio. Aí o Espírito Santo falou para ele: Como foi? Você lembra? ela tá lá me louvando, você tá aqui lavando o carro. Certo? Então, o Espírito Santo estava me recebendo, não é? E ele estava ali me julgando. Só que, por ele ser o meu ídolo, essa palavra entrou no meu coração, na minha alma. Então, hoje, quando vou fazer o louvor, então eu tenho que falar para Deus: Deus, a opinião do meu esposo já não é importante. Então, ele colocou, havia um ídolo que eu já expulsei, mas o conjunto de princípios que ele deixou dentro de mim são coisas que eu preciso lidar e tratar. Então, não queremos nada superficial. Você, no mínimo, precisa sair dessas ministrações sabendo que ele enraigou. Se o ídolo já te sobrepôs, como foi o meu caso, ele vai precisar ser desraigado. E às vezes existem raizinhas profundas na nossa memória que nós temos que ir arrancando e termos armas para falar: olha, você não me regente, ou você não me gerencia mais. Amém? O pastor Alexandre vai falar. Lembrando esse negócio do louvor aí, uns 2 anos atrás, daquela situação bem linda que eu tava. Aí eu pegava uns louvores para ouvir no YouTube, né? Aí tinha vez que eu só ouvia mesmo. Aí tinha vez que eu colocava para ver mesmo ali o pessoal gravou ali. Aí tinha um que leva com a mão levantada, com o olho fechado, não sei o quê. E eu comecei a pensar. Nem falei, comecei a pensar. Falei, nossa, que falsidade, cara. Essa menina aqui com essa cara de falsa, com essa mão levantada, esse olho aqui. Aí foi um dia, dois, três. Um dia Deus falou comigo assim, viu? Para de medir as pessoas por você. Se você não está bem, se você não tem adoração para me dar, se você está com falsidade quando você faz alguma coisa, para de olhar e ver os outros do jeito que você está. Eles estão só me adorando. Aí eu parei até de assistir, só ouvia mesmo, para não correr risco. Mas uma paulada, moço, coisa mais linda do mundo. E o que é essa manifestação que ele teve? Hedonismo, egolatria, assentado no seu próprio trono. Eita, eita Deus, dói, irmã. Se achando no direito de julgar esse, aquele outro. Que é isso que a idolatria faz, não é? Porque ela tem os seus próprios princípios, ela tem a sua própria regência. Mas glória a Deus que através aí, né, da sua palavra, ainda que doa muito, como a irmã Beth Brasil está falando, ela vem para nos limpar, para nos libertar. Deus, amados, nós precisamos entender isso. Deus, ele não quer nos castigar, mas ele quer trazer a verdade que liberta. Então, é importante nós sermos sinceros diante de Deus, tirar a máscara, tirar a cera. Sincero quer dizer isso, sem cera, não é? Tirar aquela máscara que a gente coloca, a máscara da religião, e acharmos que dentro de nós tem alguma coisa boa para oferecer para Deus. Então, eu me lembro que um dia eu estava lendo um texto do Spurgeon, que ele fala que aquele sinete, não é um sinete, é aquela faixa que está escrito santidade ao Senhor, precisa do sangue de Jesus, porque sem ele nós nada podemos fazer. Então, amados, nós precisamos entender que somos ruins, a nossa natureza é maligna. Satanás nos marcou terrivelmente, mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória, como diz a palavra de Deus, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós precisamos verdadeiramente de alguém para nos salvar. E o Senhor precisa nos salvar dessas culturas malignas que entraram em nós através daquilo que estava no Jardim do Éden em concorrência. Deus falou para ele: olha, a árvore da vida é essa aqui, ela tem uma cultura.
Se você se alimentar dela, ela vai criar força dentro de você, ela vai criar frutos dos quais você se alimenta. E esses frutos são maneiras de pensar, maneira de agir, são coisas que estão santificadas ao Senhor. Só que existe uma outra árvore, e eu estou falando para você que você precisa proteger esse jardim. Você precisa guardar. Por quê, amados? Deus, ele não vai dar uma ordem para nós se nós não tivermos autoridade para isso. Então, Deus, meu Deus, Deus deu para Adão o sacerdócio, o profético, que ele falou para Adão: veja o que eu faço e faça aí. O teu serviço sacerdotal vai ser pautado naquilo que você me vê fazendo, naquilo que você me ouve dizer. Obedeça a minha voz. E aí eu quero que você proteja o jardim. Então, Adão, amados, ali na sua concepção original, ele tinha profeta, profecias, ele tinha visão de Deus. Então, mas como assim profeta? No Velho Testamento, o ofício profético era chamado de vidente, então ele tinha que ver. Então, Adão via o que Deus estava fazendo. Depois ele tinha algo para Adão, que é o sacerdócio. Cultive o jardim para me adorar. E depois ele deu o governo. Ele falou para Adão: proteja o jardim. Deus não vai falar para nós protegermos nada sem nos dar, em primeiro lugar, autoridade para fazermos algo. Então, nós temos que falar alto lá. Você entra, você não entra. Tem que ter autoridade. Governo. E depois, Deus fala para Adão: debaixo do que você vê, debaixo desse sacerdócio que você cultiva, você guarda o que eu estou te dando. Tem risco. Tem risco. Então, qual era o risco? Se havia verdadeiramente riscos, o que Adão precisava ter feito? Precisava ter se colocado, posicionado para guardar aquele jardim e tudo que nele havia, inclusive a sua esposa. Amém? Então, amados, de alguma maneira, nós vemos que Deus está falando para nós: olha, se você comer dessa árvore da desobediência, se a árvore dá fruto e é dela você vai se alimentar, essa árvore aqui, ela vai dar fruto e dela você vai se alimentar. Então, ela vai trazer uma mentalidade para você. A mentalidade da árvore da vida é vida. A mentalidade da árvore da desobediência, do conhecimento do bem e do mal, traz morte. Então, você pode concordar comigo que ela vai trazer os princípios que a regem. Então, é disso que eu estou falando. Só existem dois formadores de cultura: ou o reino de Deus ou o império das trevas. Saia da ingenuidade espiritual de achar que o mundo e seu sistema caído tem algo para oferecer. Amém? Então, essa é a primeira colocação que eu queria fazer, aí na apostilinha, já bem explicado. Aí depois, toda a cultura é estabelecida através do culto, é o que eu estou acabando de explicar para nós. A quem cultuamos determinará a nossa cultura. Então, quando eu estava falando aqui do meu esposo, que talvez seja assim, algo que eu vá falar muito aqui, ele também vai falar ali do pai dele, da minha vida, não é? O que acontece? Nós vamos ali, a quem cultuamos determinará a nossa cultura. Então, qual a cultura que veio para mim? A cultura que estava dentro da mentalidade dele. Então, o que ele tinha de iniquidade que veio para mim? O que ele tinha de opiniões a meu respeito que me machucavam, me feriam, mas mesmo assim eu estava debaixo daquela cultura e eu não tinha possibilidade de sair. Por quê? Porque eu me tornei semelhante a ele. Então, eu não tinha possibilidade de fazer determinadas coisas com a árvore da vida, que era o Deus que eu conhecia. Mas havia uma voz muito forte. A cultura do Alexandre estava sobrepondo a cultura de Deus dentro de mim. Então, Deus falava comigo: você é amada. Meu esposo falava: você é a condenada. E qual voz eu preferia? A voz que eu tinha dado lugar. Eu fui sobreposta. Agora não estou falando de relação sexual. Agora estou falando da voluntariedade do ato da adoração. Eu comecei a adorar, comecei a me entregar aquilo, e aquilo se formou como uma personalidade dentro de mim que me dava comandos. Amém? E eu entrava no comando diferente daquele que o Senhor me dava. Amém? A idolatria ela sempre vai entrar através de encantamento. Então, o encantamento, o que que ele vai fazer? Ou ele faz você ver na pessoa o que ela não tem, ou ela faz você ver na pessoa, você não vê na pessoa o que ela tem. Então, de qualquer forma, você vai estar encantado. Aí, no encantamento, a partir do encantamento, você começa a caminhar, a andar na idolatria. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente entra na idolatria
porque você começa a olhar a pessoa e você admira tanto, você quer tanto que aquilo lá faça parte da tua vida, então você está ali, mas você está encantada por algo bom, mas que não é para você acessar, porque você tem uma chamada em Deus, você tem algo que é para você. Então não é para você ser aqui, você pode aprender. Eu aprendi muita coisa observando meu pai, muita coisa. Aprendi muita coisa ele me ensinando mesmo, mas todas as áreas que eu ultrapassei esse limite e fiz essas alianças inescrupulosas e ultrapassei um ponto de aprendizado de um pai para filho e eu idolatrei e coloquei ele no lugar de algo maior que um pai, aí foi onde me complicou. Sim, Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não posso aprender com meu pai, não posso admirar meu pai, não posso ter uma admiração por alguém? Pode. Só cuidado para não passar o ponto. sim, E os pontos que você passou, é disso que você vai ter que se arrepender para sair dessas regências hoje de sobreposição, porque nós ultrapassamos certos pontos. sim. Nós entregamos algo àquela pessoa achando que aquilo era algo assim, meu Deus, isso é um Deus também. Ou nós não temos essa consciência, porque o encantamento, porque tantas pessoas idolatram e se matam por traficantes, por assassinos, por adúlteros. Por que que uma mulher continua idolatrando um adúltero? Ele adultera, ela sabe disso, ela está toda ferida, toda machucada, mas ela continua idolatrando aquela pessoa. Ela continua morrendo por aquela pessoa. Por quê? Porque ela está encantada. Ela não tem mais lucidez. Então ela continua fazendo aquilo. Traficantes, bandidos aí que a gente vê aqui no bairro, algumas pessoas assim que se perderam nessa área, e as mulheres continuam idolatrando, elas se matam, elas se entregam, elas vão, elas fazem tudo o que elas podem por aquele homem. Ah, mas porque é um amor, negócio, agora porque está preso. Não, não é só isso. Não estou falando de uma desonra, porque às vezes a pessoa cometeu alguma coisa, você já vai deixar no meio do caminho. Eu estou falando de algo de encantamento mesmo. Ela continua, ela não consegue enxergar tudo aquilo. Tá Sim, todo mundo vendo, mas ela continua idolatrando. Aquele cara para ela é o máximo. Então ela está encantada para não enxergar a realidade. E outros estão encantados para enxergar algo que não era para enxergar daquele jeito. É muita coisa. Então nós precisamos entender que nós precisamos nos livrar dos encantamentos. sim, Porque senão a gente não consegue sair da idolatria. sim. Porque o encantamento cega. E às vezes você tá, e as pessoas que estão ao teu redor falam assim, mas será que ela não enxerga? Quantas pessoas falavam, será que a pastora Fátima não enxerga? E tinha coisa que ela não enxergava, tinha coisa que ela enxergava da minha vida, de grosseria, de maltrato, de perseguição, um monte de coisa ela já enxergava. Mas um monte de coisa ela já não enxergava, porque estava idolatrando, por causa do quê? Estava encantada. Então ela via em mim algo que não existia e não via em mim algo que existia. O encantamento vai fazer isso. Ele Sim, cega de uma forma ou de outra. Então você pode não ter visto na pessoa que você idolatrou algo que estava lá e você achou que a pessoa era perfeita. Ou você pode ter visto algo que nem existia e você então caiu nessa armadilha da idolatria. E você pode ter visto o que realmente existia. Meu pai era bom no que ele fazia, em muitas coisas que eu idolatrava, excelente. Só que tinha um campo de atuação. Era meu pai, poderia ter aprendido e acabou. Mas eu me envolvi com aquilo espiritualmente. A idolatria, ela sai de um campo de aprendizado, ela rompe a, a, a alma se entrega tanto àquilo que ela afeta o teu espírito. verdade, A Jesus. alma ela vai se entregando tanto, confiando tanto naquilo ou naquela pessoa ou naquele tipo de manifestação, que você fica tão entregue àquilo que daqui a pouco você está totalmente envolvido no teu espírito. Aí se estabeleceu a idolatria. Enquanto você tem uma alma que admira, que aprende, que observa, mas você administra essa alma, você está lúcido para isso. Então, isso não é um ambiente de idolatria. Eu poderia falar um monte de coisa do meu pai aqui que estava tudo bem, que a minha alma conseguiu me manter lúcido até um lugar. Agora, onde ela não conseguiu, eu ultrapassei, aí foi o meu problema. Então, você vai ter que fazer depois lá no final, antes da renúncia, das coisas, mais ou menos no modelo que foi da sexualidade, você vai ter que fazer uma checagem na tua vida, você vai ter que ter um remember aí, um negócio bem certinho. Aonde eu ultrapassei? O que eu não enxerguei? Aí só o Espírito Santo para te mostrar. Sim, Tem coisa que você já está detectando já agora aí.
mas tem coisa que é só Deus para nos mostrar. Sim. Aonde nós ultrapassamos o limite, aonde nós demos um crédito ou nos entregamos irrestritamente àquela pessoa, aquele tipo de manifestação, porque nós estávamos tão cegos que a pessoa estava nos ferindo, nos machucando, nos explorando. No caso do meu pai mesmo, uma carga horária absurda para uma criança, depois um jovem, e eu, para mim, eu estava no paraíso. Eu, para mim, eu estava tranquilo. Eu não tinha tempo para absolutamente nada. Para eu ir num show uma vez, eu tinha 12 anos, em 81 isso daí. Para eu ir no show uma vez, em Bauru, eu pedi para ele, era no domingo de manhã, às 9 horas da manhã. Falei, pai, vai ter um show assim, eu queria ir e tal. Ele disse, ah, não dá. 9 horas, domingo, movimento, açougue. Eu falei, pai, não, então vamos 2 horas mais cedo no açougue. Você me ajuda lá a arrumar a frente, arrumar as coisas, tudo, depois você sai. Ao invés de a gente ir às 6 para o açougue, a gente foi às 4 da manhã. Aí eu trabalhei, fiz toda a minha parte ali, e ele só ficou com a minha ausência no balcão. Entendeu? Uma exploração. E trabalhava direto, não tinha folga, não tinha nada. Era escola e açougue, escola e açougue, escola e açougue. E para ir num show, para ser liberado para o negócio, um domingo, que eu precisava de uma folga, não tinha. E eu achava que aquilo estava certo. Falei, não, tá certo. Eu vou fazer isso aí. Porque a idolatria faz você viver nisso. Não, tá certo, tá certo. Meu ídolo tá certo. Meu É, pai, meu pai tá certo. Ele me ama, ele me protege. Então, Deus. se eu tenho que levantar às 4 horas para estar lá, tá certo. Não, meu marido mandou fazer. Não, tá certo. Ele me ama. Meu marido é bom para mim. Tá certo, eu vou fazer. E aí nós ficamos cheios de machucaduras no ambiente de idolatria. Por quê? Porque você fala assim, não é possível que o meu marido vá me dar uma ordem ou me expor a um perigo. Ou me expor, né, porque ele me protege, porque você está cega. E dentro dos ambientes que o teu marido te colocou em vários perigos, vários, você não conseguiu enxergar por causa da idolatria. Porque você olhava aquilo e falava assim, não, meu marido, ele não tem como ele se manifestar de um jeito para me ferir. Não tem como ele se manifestar. Ou às vezes você está vendo que ele está te ferindo, mas você já está presa. Aí você levanta às 4 da manhã do mesmo jeito. Porque você já não tem mais poder de reação. A idolatria faz com que você perca o poder de reação. Porque a idolatria ela vai fazer com que você torne semelhante a ele. Então você faz o que ele faz. Tem mão, mas não apalpa, tem olho, mas não tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. Você fica exatamente igual. Então, para você, é um sofrimento, muitas vezes, você até sente um mal-estar, mas você fala, não, é isso aqui mesmo. Eu que estou sendo fraca. Vai, vai, Alexandre, você é fraco. Levanta cedo, vai. Serve o teu ídolo. Olha a força dele, ele está lá, com varize, com hérnia, trabalhando, gritando, xingando. Olha a força dele, vai. Você pode. E aí você vai. Porque você já está se tornando igual. Sim. E você quer chegar naquele nível. Você quer chegar naquele patamar. Porque a sua admiração ultrapassou o ponto da alma. Você já se envolveu espiritualmente falando. Então aquilo para você se torna o teu objeto de conquista. Você está buscando, eu estava buscando aquilo. Sim. Aí pode ser através do sofrimento, da dor, da humilhação, dos gritos, pode ser qualquer coisa, você não consegue enxergar mais. Porque agora parece que quanto mais você é desprezada e desprezado por aquele que é o teu ídolo, mais você quer servir, mais você quer se entregar, porque você quer reverter aquele quadro. É natural, Sim. é automático isso. Se você idolatra, se você quer tanto a atenção e a aprovação daquela pessoa, quanto mais ela te despreza, mais você serve. Quanto mais ela te humilha, mais você corre atrás. Quanto mais ela te abandona, mais você se curva. Porque você precisa, a qualquer custo, a qualquer preço, da aprovação, do selo, da confirmação. Você está aprovado. E sabe quando você recebe esse selo? Nunca, jamais. Verdade. Em tempo algum. Porque aquele ídolo é insaciável. Ele fica comendo de você. Ele só quer comer, porque é algo demoníaco. E nunca você terá uma resposta de algo demoníaco, de aprovação, que você vai estar ali de boa. Sempre o demônio vai estar comendo um pouquinho mais. A idolatria é algo demoníaco que vai comer a nossa vida. Então nós precisamos nos libertar disso. Em todas as áreas que nós ficamos sobrepostos. Em todas as áreas.
Jesus. Às vezes a gente pensa assim, eu estava pensando, a gente até falou assim, a sexualidade é o negócio mais sério da sobreposição, como é sério. Aí você começa a falar de idolatria, meu Deus, como é sério tudo isso. Como é um caminho sem volta, como é um negócio que é só Deus para nos tirar desses ambientes. Maldito. Maldito. É um negócio maldito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê livramento, em Em nome nome de de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Essa manifestação que o pastor Alexandre falou, onde nasceu? Esse meu pai, meu ídolo, né? Onde nasceu? Nasceu no desejo que ele tinha de agradar o pai, de ser aprovado. Então, o que aconteceu? Lá no Jardim do Éden, o que fez com que Adão ouvisse a voz da sua mulher? O que fez Eva ouvir a voz da serpente? A concupiscência. Então, amados, a cobiça do nosso coração nos leva à idolatria. E como o pastor Alexandre falou, a feitiçaria vem, porque Satanás ele precisava encantar Adão e Eva. E o apóstolo esses dias falou que a manipulação te puxa para o sentimento. Como que é a manipulação? Qual é a manifestação da feitiçaria? É uma manipulação que puxa você para dentro de um sentimento. Veja que Satanás falou: é certo que não morrerás. Deus está escondendo algo de você. Ele puxou o coração de Eva, a atenção de Eva para um Deus injusto. Então, observa o que a idolatria faz. Ela vem através de um encantamento, por isso que já falamos, no meu entendimento, é feitiçaria e idolatria. É tudo que precisamos vencer. Porque todas as outras manifestações estão debaixo desses dois princípios. Porque o Senhor fala para nós, vai lá em Gênesis. Vai em Gênesis, tudo começa ali. Então, onde começou a queda do homem? Na feitiçaria do encantamento dos argumentos que Satanás lançou nos ouvidos de Eva. E a partir disso eles se idolatraram. Satanás, ele não falou para Eva, me adore. Falou, se adore. Então, a partir disso, acabou, amados. Tudo o mais que o homem vive é encantamento, feitiçaria. Ou é teimosia, idolatria, aquilo que o adversário destilou na natureza humana. E é por isso que estamos falando de formadores de cultura. O céu dos céus são os céus do Senhor. A terra o Senhor entregou aos filhos dos homens. E aqui, ó, no meio, temos o segundo céu. Nesse segundo céu é produzido toda a parte de cultura maligna. Nós vamos ver, talvez hoje não dê mais tempo, porque eu preciso encerrar os pensamentos que o pastor Alexandre lançou. Mas a cultura maligna é feita no segundo céu, onde a nossa alma é atingida. E a partir do momento que a nossa alma é atingida, nós viramos de cabeça para baixo, que é o que aconteceu com Eva ali, ao ouvir Eva e Adão, ao ouvirem a voz da serpente. Eles deixam de ser gerenciados pelo Espírito e eles passam a ser gerenciados por aqueles que veem, ouvem, apalpam, falam, certo? O corpo toma o domínio e a alma, no caso, ela se amalga, ela vem ser amalgamada ao corpo e a partir disso o domínio daquilo que precisaria ser no homem passa a ser por esse corpo, em primeiro lugar, que ele tange as coisas aqui da terra e ele influencia a sua alma. Aí Deus tem que enviar Jesus para resgatar, acender o espírito do homem que morreu e para poder trazer domínio novamente para a alma. Por isso que precisamos entender que, às vezes, a pessoa fala, eu já sou salvo, mas e a sua alma já está debaixo da conquista? A nossa alma é o território de conquista. O espírito é aceso pela presença do Senhor Jesus dentro dele. E o Espírito Santo, a palavra viva, vem, moram dentro de nós, certo? Agora, a nossa alma precisa ser conquistada. Tiago e Pedro falam isso, amém? E a gente já tratou disso em outras ministrações. Mas o que eu gostaria de tratar é exatamente o seguinte: quero dar um conselho àqueles que estão debaixo da idolatria. Preste bem atenção. Quando o Senhor ele se levanta para conquistar o teu coração, a tua vida de verdade, ele vai ter que destruir os ídolos do seu coração. Ele não divide a glória dele com ninguém. O que vai acontecer com você e comigo? Ele vai destruir diante dos nossos olhos o ídolo. Esse ídolo vai começar a machucar você terrivelmente. Em que sentido? Porque o Senhor vai fazer com que os teus olhos espirituais sejam abertos. Aquelas machucaduras que ele fazia
e você não tinha noção que eram machucaduras, elas vão começar agora a parecer machucaduras. E você vai falar, eu pensei que essa atitude dele era para proteção. Como aconteceu com o pastor Alexandre? Eu pensei que ele me amava. Eu pensei que ele estava colocando algo na minha vida para minha proteção, mas não era, era exploração. Porque a partir do momento que Deus veio, ele falou, o Senhor falou para o Alexandre, o seu pai era um ídolo e ele abusava de você. Quando o Senhor começou a falar para ele que ele tinha problemas com a paternidade, ele falou, jamais. Meu pai foi um pai maravilhoso, perfeito, porque ele estava cegado. Ele não conseguia entender que aquilo que o pai dele fazia com ele era exploração. Só que quando Deus falou, agora eu vou destruir um fundamento do seu coração, chamado Nelson, a partir desse momento, ele começou a ver o pai dele como verdadeiramente ele era. Infelizmente, em muitos aspectos, um explorador. Logicamente, tem uma cultura que o Alexandre absorveu, uma cultura boa, uma cultura de caráter, um homem reto, íntegro, que procurava levar a vida de alguma maneira, trazendo uma certa postura para o pastor Alexandre, o trabalho, essas coisas todas, mas excedeu o nível do que poderia ser verdadeiramente algo bom para o pastor Alexandre, e isso trouxe marcas terríveis, e que o Senhor precisou começar a demolir. Então, talvez aquele ídolo que você carregue, o Senhor comece a demolir agora. Através dessas ministrações, o Senhor comece a te mostrar verdadeiramente quem é que está te regendo, e você vai perceber atitudes de exploração. E outra coisa que eu gostaria de falar, o baixo nível, um nível muito baixo de valor próprio, de autoestima, pode nos levar a aceitar qualquer coisa. Às vezes vemos mulheres que se casam com o primeiro que aparece porque pensam que nunca vai conseguir alguém. Tem um valor de autoestima tão baixo. Ah, eu sou muito feia, eu sou gordinha, meu cabelo é pichain, eu não sei, e começa a pegar. Olha, amados, eu passei por uma experiência com algumas pessoas que as pessoas falaram para mim dessa maneira, dentro de um princípio, eu vou procurar traduzir da melhor maneira possível. Quando o meu esposo se voltou para o Senhor, dentro das ministrações dos nossos apóstolos, o apóstolo Éder e o apóstolo José Garrido, algumas das pessoas vieram falar para mim, o seu senso de valor como mulher é muito baixo. Então, nós achamos que você não vai ter pulso suficiente para sobrepujar as manipulações aos quais seu esposo te submete. Entende? Então, as pessoas olharam para mim e acharam isso. Inclusive, deixaram, né, o nosso ministério por conta dessa impressão. Não adequaram à paternidade do pastor Alexandre. E também achavam que eu não teria força em Deus suficiente para que o Senhor estabelecesse o meu senso de valor. Porque é tipo assim, você recebe qualquer coisa. Você vai comer as migalhas que ele tem para dar para você e você não vai ser disso. Então, nós não podemos ficar debaixo desse tipo de ministradora, de pastora, entende? Então, o que acontece? Elas perceberam que havia um nível muito baixo de autoestima. Só que pela misericórdia do Senhor, o Espírito Santo está dentro de mim. E aquilo que possa ser uma baixa autoestima, que talvez guardasse o meu coração num lugar ainda de idolatria, ao continuar recebendo as migalhas do pastor Alexandre, como foi sugerido, ele verdadeiramente não está se cumprindo, porque o Senhor tem me dado senso de valor. O Senhor tem mostrado quanto eu sou importante para Deus e qual é o meu valor diante de Deus. Então, ele é testemunha disso, como já falamos, estamos num momento de reconstrução, porque a minha mentalidade agora precisa aprender a pensar como uma pessoa individual, para que haja verdadeiramente duas pessoas no casamento, não apenas o Alexandre. Vamos estar juntos, mas é só o Alexandre, só ele que decide. Agora não, tem a manifestação da Fátima também. Então, amados, o que eu quero trazer é que não se intimide com absolutamente nada que já tenha sido formado no seu coração, como a sobreposição do seu marido, do seu pai, da sua mãe, do seu ministério, do seu chefe. Pessoas que vieram e estão morando dentro de você através de algo que nós concedemos chamado idolatria. E o Senhor está falando, eu posso arrancar isso. Ah, pastora, mas e a parte daqueles que eram imagens de escultura, em que eu também idolatrei? E agora? Eu percebo determinadas coisas dentro de mim que parece que eu não consigo me manifestar. Sim, é verdade, querida, é verdade. Quanto mais a identidade de filho, de filha,
se manifestar em nós, mas nós conseguimos rechaçar a idolatria. Então, se há também uma imagem de escultura, coisas que nós nos dobramos, e nós fomos morar na casa deles, o Senhor vai trazer divórcio. O Senhor vai trazer algo chamado fogo do Espírito Santo, vai trazer a lavagem da palavra, para que verdadeiramente, como a nossa irmã Márcia falou, entrarmos num lugar onde a gente vai desconectando disso daí. E vamos entendendo quem verdadeiramente somos. E entenderemos sim, onde é desrespeito, onde é abuso, onde nós não queremos mais aquela regência, para que sejamos uma pessoa inteira na presença de Deus. Amém? Então, a idolatria, amados, ela opera nas paixões, que é como o pastor Alexandre falou. Você vai ver coisas que não existem, você vai ser encantado. Só que eu quero dizer também que a idolatria, ela pode funcionar, é algo assim muito sério isso, ao avesso. Então, tem uma música que se chama Atrás da Porta. Chico Buarque de Holanda cantava Elis Regina. É uma música mundana. Chico Buarque tinha essa propriedade. Ele conseguia ler a alma da mulher caída de uma maneira muito forte, não é? E também um pouco do sistema caído. Não estou aqui fazendo apologia ao Chico Buarque de Holanda de maneira nenhuma, amém? Estou só falando que havia algumas músicas que ele fazia, que fazia uma boa leitura do que é uma alma caída, uma alma de uma mulher escravizada pela idolatria. Então, que é uma parte da música que ele canta que fala de um relacionamento que está indo bem. Só que daqui a pouco o marido quer ir embora. E aí, o que ele fala ali? Ele fala assim, a moça falando, a mulher falando, quando o marido quer ir embora, ela fala assim, dei para maldizer o nosso lar, para sujar teu nome, te humilhar e eu não me lembro agora, tipo assim, me rasgar a qualquer preço, te adorando pelo avesso, só para mostrar que ainda sou tua. Você entende o que eu estou falando? Às vezes nós vamos entrar num período de perseguição, a idolatria que se formou no nosso coração, só para mostrar que ainda somos dela, aquela pessoa. Então, o Senhor ele vai querer que as paixões da nossa vida, as concupiscências do nosso coração, que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, seja extirpada do nosso coração, que foi a cultura satânica que entrou dentro de Adão. Então, estamos numa batalha, amados, verdadeiramente, de nos libertarmos dessas raízes tão horríveis que o adversário colocou dentro de nós, para que nós cultuássemos a nós mesmos. Então, por que falamos que idolatria na verdade, egolatria? Porque pense bem, quando eu estava atrás da aprovação do meu esposo, quando o meu esposo estava atrás da aprovação do pai dele, o que ele queria? Sentir prazer na voz do ídolo. Isso se chama egolatria. Amém? Hedonismo. E vamos tratar disso um pouco mais amanhã e vamos desenrolando isso e vai, eu creio que ser muito bom para as nossas vidas, porque a verdade está nos libertando. Amém? O ídolo que nós criamos no nosso coração é para nos servir. Amém? Que foi o que aconteceu com Eva e Adão naquele momento. Eles queriam ser servidos. Então, não tem nada a ver simplesmente com um ídolo que eu formo. Tem a ver com o que eu vou ter de proveito naquilo que eu estou cultuando. Então, vamos ficar com essa palavra, medite nisso, fale com Deus, faça um caderninho, amém? Faça umas anotações aí, escreva, já vá pedindo para o Espírito Santo. E às vezes tem pessoas que estão sobrepostas por ministérios, das doutrinas do ministério, com rigor, pessoas sobrepostas pela religiosidade. Tudo aquilo que nós idolatramos vem para nos sobrepor. Amém? Em nome de Jesus. Então é isso. Dá um recado lá para quem assistir no YouTube, que quiser entrar no grupo. Amém. Olha, para quem agora estiver acessando pelo YouTube, na descrição do vídeo, nós colocamos ali para, se você tiver interesse, você pode clicar ali e entrar no nosso grupo, é o Oséias 6.3. Então, ali você vai ter acesso aos materiais, né, que estamos enviando, acesso à lista de renúncias, todas as coisas que estamos fazendo no grupo, porque, por exemplo, renúncias não podemos colocar ali no YouTube, no público, temos que colocar no não listado. Então, fica mais fácil para você, amém? Em nome de Jesus, você será muito bem-vindo. Amém? É isso? E também para assistir ao vivo, se quiser entrar no grupo lá, né? Quem estiver no YouTube, entra no grupo, que aí você pode entrar
às 7h30 você vai receber o link do Zoom para poder assistir ao vivo, se você tiver esse interesse. Amém? É É isso aí, isso? então. Amém? Está encerrado. Até amanhã, em nome de Jesus, 7h30. Amém. Glória a Que o Deus. Senhor te dê revelação Vamos que vamos. de todos os ídolos, em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom. Até mais. Até mais.